É pra onde você quer olhar. O melhor jogador em campo, um dos melhores jogadores em campo pra mim ontem tem o dedo de São Paulo, que é o Pulgar. Pulgar? Isso eu falei, que é uma coisa positiva. Eu acho que é um erro de avaliação. Olha lá, ele dá uma joelhada e olha pra bola. Ele acha que a bola vai pra fora, então ele não pula. Golpe de vista no meio do caminho. Se ele simplesmente abrisse o braço direito assim... Diferente. Sistema de jogo é totalmente diferente. Intensidade, posicionamento de jogadores e tal. O que está acontecendo com o Sampaoli? Ele está conhecendo os jogadores do Flamengo. Natural. Um processo natural que todos os treinadores que se tivessem entrado ou tivessem no lugar do Sampaoli iriam fazer isso. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Quero começar o vídeo aqui pedindo a sua ajuda aí para o amigo Luiz do canal Flá Guerreiro. Cara, é o seguinte, o Luiz ele teve um probleminha aqui no YouTube, né, no canal principal dele, com 300 mil inscritos, e agora ele está com um novo canal, o canal Flá Guerreiro Oficial. Vou deixar o link aqui na descrição. E eu quero pedir para você que é gente boa, que é uma pessoa de bom coração, que gosta de ajudar as pessoas, vai lá, cara, e inscreva-se no canal do Flá Guerreiro Oficial, link aqui na descrição, tá bom, galera? Dê essa força aí pro Luiz, ele tem família, ele tem criança, ele tá desempregado, perdeu um canal aí com 300 mil inscritos e tá precisando demais da nossa ajuda, então não custa nada, vai lá, inscreva-se no canal Flá Guerreiro Oficial, link aqui na descrição. Muito obrigado a todos vocês de coração. Galera, separei para vocês aqui o programa F90 da ESPN Brasil, falando do empate do Flamengo contra o Racing. Vamos ver agora o que eles vão falar desse jogo. Então, cara, tá ansioso? Tá curioso para saber o que eles falaram? Assista o vídeo até o final, porque eu garanto, o vídeo aqui tá top! Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens de vídeo são do canal ESPN Grupo Disney, link aqui na descrição como créditos. E simbora pro vídeo, vamos lá. Imaginava o Flamengo que nos últimos jogos, quando faz a mudança no segundo tempo do Botafogo, ele tenta controlar e criar. Contra o Nublense, contra o Maringá, quando ele teve que fazer o resultado, ele é um Flamengo de imposição, Flamengo lá, São Paulo, e ontem a gente não viu isso. Ontem a gente viu um Flamengo travado com muita facilidade pelo meio de campo do Racing. E quando o jogo esteve 11 contra 11, início do primeiro tempo, final do segundo tempo, o Flamengo não foi melhor. Quando o jogo esteve 11 contra 10 para o Flamengo não conseguiu impor seu ritmo a todo tempo. Conseguiu ali no final do primeiro tempo, fez o primeiro gol e só. Então acho que justifica essa, quando você fala ali numa decepção pelo contexto, não dá para isolar, colocar só lá no quadro 1-1 com o Racing fora de casa. Não, tem que entender por que daquilo ali. E eu acho que fica uma ponta de frustração. O Flamengo não foi bem. Agora, só uma coisa até para eu tentar me adiantar para passar a bola para os amigos, eu só não acho que tem que cair muito nessa história do Sampaoli, não. Que história do Sampaoli? Porque ele errou, ele colocou o Bruno, ele já é o culpado, o time com o Sampaoli não tá jogando. Gente... Não, tudo bem, mas... outro dia. Não, ô Pedro, concordo com você, vale muito vale cedo... pontuar que não deu certo, mas por enquanto, as tentativas a tentativa e erro... É tentativa e erro. Ele tá poucas coisas certas por enquanto. É pra onde você quer olhar. O melhor jogador em campo um dos melhores jogadores em campo pra mim ontem tem o dedo de São Paulo, que é o Pulgar. Pulgar? Isso eu falei, que é uma coisa positiva. É um cara que há um tempo atrás as pessoas... mas esse cara é de seleção mesmo, porque não joga aqui? Será que não tava escalando o cara errado? Achando que era só um cara de combate, marcação... Mas todo treinador que passa pelo Flamengo, ele acaba dando... Por exemplo, o Ceni teve a questão do Arão na defesa. Tem um ponto pro Ceni. O Vitor Pereira teve o desempenho do Ayrton Lucas. Aí você pega aqui, vamos lá. Agora o Sampaoli tem o Pulgar, tem o dedo dele ali. Você lembra como foi o início do Jorge Jesus? Perdeu, quase é eliminado pelo Emelec, eliminado do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, tomou 3 do Bahia. Ele teve algo que ninguém teve nessas trocas. Teve tudo isso. Ele teve 3 semanas para treinar na pausa da Copa América. Sim. Ele teve reforços. Aí ele começa 3-0 pro Bahia, ele demora a vencer, ele tem 2 empates. Ele inventa contra o Emelec, o Rafinha. O Rafinha meio que de ala. Isso, exatamente, ele inventou e perdeu o jogo, 2-0. 2 empates contra o Atlético Paranaense, eliminado. Perde pro Emelec na ida, classifica na volta. Nos pênaltis. Ele demora uns 9, 10 jogos.
Então, assim, não adianta querer. O problema é o Flamengo ainda não existe na temporada. Isso não é diminuir o clube. Ainda não tem uma cara, um jeito, sabe, sólido. O Flamengo ainda está tateando. Mas por quê? Porque não sabe quem começa, troca no meio do caminho. A Libertadores está acontecendo, não vai esperar o Flamengo se ajeitar. Então, assim, esse erro não é do Sampaoli, que eu queria chegar a isso. Não, porque já tem a marca da diretoria. O torcedor incomodado ontem já o Sampaoli inventou, como é que botou o Bruno e o Arrascaeta? Se o Arrascaeta faz um lance genial ali, ele era bestial. Mas como a gente não fala que o Arrascaeta então, assim, é tão importante que mesmo quando o Arrascaeta tá mais ou menos, você não pode tirar. A gente não. Os caras eram criticados. Eu não. Você perguntou aqui ontem. Os caras Arrascaeta ontem. Não. Arrascaeta ontem é pra ganhar minutos se o jogo estiver resolvido. Quando o Arrascaeta tá jogando, sim. Aí o Vitor Pereira, por exemplo, chegou a sacar a Arrascaeta, certo? Quando saca o Arrascaeta, é uma grita. Não pode tirar o Arrascaeta de jeito nenhum, porque é um lance, ele acha uma bola, um negócio, a genialidade do Arrascaeta é uma loucura tirar o Arrascaeta. Muito que bem. Aí ontem, então, foi uma loucura colocar o Arrascaeta? Não acho que foi uma loucura. Eu acho que ele fez uma leitura errada de que a coisa, por ter um homem a mais, podia estar controlada. Então, eu tenho um homem a mais, então eu posso ter Bruno e Arrascaeta. Acho que foi uma leitura dele ali, no momento. Só que o jogo se apresentava de outra maneira. Porque ele tinha um homem a mais e não necessariamente esse homem a mais ele transformou em vantagem de bola. O Flamengo não teve uma vantagem de bola com o homem a mais. O Flamengo não teve circulação mais rápida com o homem a mais. O Flamengo não foi dominante com o homem a mais. E quando ele coloca esses dois caras, na verdade, ele fica até com gente a menos marcando. Porque você tem dois caras a menos marcando. O time adversário tem um cara a menos, você tem dois caras a menos marcando. E o Bruno com bola tá longe de ser o Bruno ainda. Eu acho que ele tá com bola. Tá voltando. Sim, mas então, precisa de minutagem. Então, assim, você não sabe onde você tinha o Bruno. Com bola ainda não é aquele Bruno Henrique. Sem bola, ele ainda não tá podendo ser o cara combativo que precisa fazer a recomposição. O Arrascaeta sem bola, nitidamente, o Léo traz isso na transmissão Bertozzi, que ele nem fazia essa marcação. Então você começou a perder. O Racing começou a se impor. Onde você tinha um homem a mais, você viu o adversário se impor. E você ainda acabou perdendo um homem como o Wesley. Então, assim, são leituras, mas que pra mim não carimbam, que o cara não tá bem. Então, o jogo começa a complicar por conta de uma falta, né? E uma expulsão cometida pelo Wesley. E aí, pra mim, outra falha individual. O Santos, pra mim, foi muito mal no lance do gol. Muito mal? A falta era de longe, a bola não foi exatamente na forquilha. O Santos acho que faz um golpe de vista equivocado. Então, você vê que ele faz um movimento e ele para. Então, ele agacha, ele faz um movimento com o olho, acho que ele confiou que a bola ia pra fora. Então, acho que é um erro de avaliação. Olha lá, ele dá uma ajoelhada e olha pra bola, ele acha que a bola vai pra fora, então ele não pula. Só que, né, então, para mim, qual que é a culpa do Sampaoli? Que o lateral direito jovem vai lá de novo é expulso. Que o goleiro, questionável já há um bom tempo, não vai numa bola dessa, é uma falta de longe. Que não vai. Não, tem culpa sim. O Santos tem. Né? Você pode, se você quiser retomar a palavra para explicar quem tem culpa. Você fica à vontade. Você é o mestre. Administra a pressão aí. Então, Pra mim, o Santos tem total culpa, cara. A bola era defensável. Ele nem pula, velho. Aí você vê, por exemplo, botou o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Você esqueceu que o Gabigol perdeu um gol feito. Então, eu não sei se o Gabigol estava impedido, eu tenho dúvida naquele lance. É culpa do Sampaoli que o Gabigol tá fazendo um gol a cada trocentos jogos, a cada trocentas finalizações. Não é culpa dele, entendeu? É culpa dele que fez o gol. A jogada é ensaiada. Aí o que acontece? Pra mim, eu falei aqui ontem, o Arrascaeta não sei se estava 50%, 70%. Arrascaeta precisava jogar, talvez, no final do jogo. Aí tá ganhando de 1-0 com um jogador a mais, tem mais que colocar ele. O Bruno Henrique também precisa de ritmo, de minutagem, entendeu? Então, pra mim também mexeu certo. O que ele fez de errado aqui? Pra mim, nada. Então... Tá até com uma colinha de certo e errado aí? Não, tô aqui com a escalação pra ver o que ele fez. Botou o Cebolinha no lugar do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro era outra crítica, que ele tinha escanteado o Everton Ribeiro. Aproveitou ontem ele ali na armação, com mais liberdade e tal. Então, pra mim, o Sampaoli ontem não teve erro zero. Entendeu? Por isso que eu tô falando que o seu advogado... Se fosse erro zero, tinha ganho o jogo. Não, pra mim o Flamengo não ganhou a partida por conta de alguns lances individuais de jogadores e problemas que o Flamengo já vem encontrando há algum tempo. A seca de gols do Gabigol acabou ontem, mas a gente tá falando que ele tá perdendo muitos gols. Sim. Aliás, parabéns para ele. Tá na história agora da Libertadores com 30 gols, o maior brasileiro artilheiro da história da Libertadores. Mas a torcida do Flamengo que ama o Gabigol, para muita gente ele tá na história do Flamengo na seleção ideal de todos os tempos, sabe que ele ainda tá devendo alguma coisa para um cara do nível dele, né? Então, eu acho que deixa o homem trabalhar, entendeu? Deixa o Sampaoli trabalhar, que no final, quem sabe, você vai ter muita alegria com esse maluco beleza do bem. Eu acho que tem que deixar ele trabalhar mesmo, mas a gente vai analisando. Não tá deixando ele trabalhar. Mas a gente vai analisar jogo a jogo, certo? Jogo a jogo. Erro a erro, acerto a acerto. O Zé fala muito tem de bom, tem de ruim.
Step by step, Zé, a sua avaliação, 5 jogos do São Paulo. É bom lembrar, parece que eu tô com uma cornetinha aqui, né? Vai dar Não, imagina. Eu tô defendendo, pode atacar aí que eu defendo. Não pode atacar, eu só vou dizer o seguinte, são 5 jogos do São Paulo, certo? Ganhou de quem? Eu defendi o São Do Paulo. Nublense Maringá. e do Maringá. Deixa eu só defender o Marra aqui, vocês viram o fã de esporte? Mário Marra trouxe doce de leite aqui, maravilhoso. Pô, ele trouxe pra todo mundo, menos pra mim. Não começa. criança chorona, tá ali o seu. Tem aqui pra mim. Chorão. Meu então Deus. aí sim. Você tava falando. Nossa, você não vai falar com a boca cheia, fala de educação. Agora você pode. Agora Fica eu aí posso, que o Zé então vai vou. falar, fica à vontade aí. Bom, hein? Adoro isso aqui. Nublense e Beijo Maringá, pro Marra. muito bom. Mário Marra, beijo. E os jogos que ele não venceu, Inter, Botafogo e o Racing. Os jogos mais pesados. Sim. Só pra gente avaliar aqui. Boa tarde, William. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, Bubu. Inspirado, Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você tá? Tá tudo bem, Bubu? Educação, não Tá pode tudo falar com a bem boca aí? cheia. Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Gasgou aí, Pedro. Vixe, Você engasgou, tá Isso aí. Vem aqui pro Zé, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Corta pro Zé, corta pro Zé. Vai lá, Zé. O Zé tá bonitinho, Boa limpinho, tarde, cheiroso. boa tarde Olha lá. a todos. Não, Boa esse tarde a todos que beijo estão aí, Zé, assistindo. te falar. Maravilhoso, Gostoso aqui? hein? Italiano. Esse aqui é do pessoal da... Não posso fazer. Por dentro, então, né? Espetacular, hein? Linda, Ó. aqui, ó. Linda, obrigado. Pode sim, no obrigado. final aparece Elias Veste e tal. Não, obrigado. Boa tarde a todos. Não, Toma água, Bubu. eu vejo um processo natural do São Paulo. Calma, Bubu, vai engasgar. Nossa, tá bonita com essa caneca do Yoda. É o mestre, eu batizei de você Abel tomando. ontem, é o mestre Yoda, Tá mas é o bonito. mestre Abel. Vamos Abel, lá esse Põe de novo momento aí pra aqui você tomar. engraçadinho Olha do como programa. fica bonito. Olha lá ele tomando, olha. Nossa senhora. Com doce. Não. Vitor Pereira. Ponto 1. Outra coisa. Ponto 1. É totalmente diferente. O sistema de jogo é totalmente diferente. Intensidade, posicionamento de jogadores e tal. O que está acontecendo com o São Paulo? Ele está conhecendo os jogadores do Flamengo. Natural. Um processo natural que todos os treinadores que se tivessem entrado ou tivessem no lugar do São Paulo iriam fazer isso. Agora, tem uns que iriam talvez acertar o time um pouco mais rápido pelo conhecimento dos jogadores, pela proximidade do sistema tático. Lembra o Dorival o ano passado? Lembro, rapidinho. O Dorival, não, Dorival demorou acho que 3 jogos. Mas 3 jogos já Não, foi. mas ele colocou três jogos, ele colocou todo mundo pra jogar. Que ele Aí estreou depois contra o Internacional com aquele time que tanto falava. Pega esse time aí pra vocês, vê se dá Acho que certo. foram 3 jogos. Por aí. Ele colocou todo mundo pra jogar. Só que o Dorival já conhecia Claro. o sistema de jogo, já tinha enfrentado esses jogadores. Mas o São Paulo, sim, mas o Dorival tem uma certa vantagem porque ele se adapta ao sistema, se adaptou à qualidade que os jogadores poderiam apresentar. O São Paulo não. O São Paulo está colocando o sistema dele, né, para que os jogadores se adaptem Ele a está isso. sendo incoerente com o que ele falou na coletiva de apresentação. É só ver a maioria dos jogos. Qual foi o sistema que se repetiu? O próprio Bubu falou aqui. Começou com 3 zagueiros, começou com 4. O Ayrton Lucas não de lateral, mas o Ayrton Lucas por dentro. As variações que ele procurou colocar, mas de acordo com o que ele pensava o jogo. No jogo contra o Inter era muito claro. 2 zagueiros, né? Acho que eram 2 ou 3 zagueiros. 2 zagueiros, acho. Eu sei que ficavam com 3. Muda bastante. Ficavam com 3 homens ali. Né? E todo mundo lá na frente posicional, do jeito que ele queria, né? Com o Gerson um pouquinho mais de mobilidade. Eu vejo um processo natural de conhecimento de elenco, identificação de quais os jogadores eles estão sendo avaliados, quais os jogadores cairão melhor. Por exemplo, sistema com 4. O Pulgar foi muito bem, protege bem. Vidal já não foi tão bem. Né? O Thiago Maia já saiu um pouquinho mais. O Everton Ribeiro já um pouco mais próximo, consegue fazer essa bola chegar de uma forma que, por exemplo, contra o Botafogo não conseguiu, porque eram características diferentes entre Everton Ribeiro e o Ayrton Lucas. Tom Lucas. Desculpa que engasguei aqui. O Ayrton Lucas. Então, assim, tem uma série de variações que ele está testando. A culpa não é dele. Desculpa, estou pegando Fica à vontade, culpa, tá bom? sabendo usar Estou pegando na hora esse certa. seu termo. A responsabilidade, agora eu mudei desse recorte diferente. Isso, melhor. A responsabilidade é da diretoria que fez essas mudanças. Então, assim, esse processo é natural. O Gabigol joga aberto, o Gabigol centralizado, o Pedro aberto, o Pedro centralizado. Tudo isso é o conhecimento. Mas tem que ser rápido. Como ele vai conseguir fazer isso rápido? Em 15 jogos, em 15 dias, 5 jogos. Um jogo a cada 3 dias, em que você tem que viajar, você tem que repousar, você tem que armar o elenco dentro do Só para tirar um número, Zé. O São Paulo deu 13 treinos no Flamengo. 13. Quantos? 13. Zagallo ia gostar disso. Não, são 13 sessões de treinamento. Somente em 3 não era
ou dia seguinte de jogo ou véspera de jogo. Então, como é que a gente vai virar para falar que ele já conseguiu? Não dá. É um preço de quem se organizou lá atrás. Não dá. E o que ele... É bom sempre deixar claro isso, que independentemente dos questionamentos que a gente vai fazer aqui, é sempre bom deixar claro que o que o Flamengo está pagando agora é fruto da opção feita pela sua diretoria lá no final do ano. Que daqui a pouco ele vai... Isso é indiscutível. Agora, também o que a gente tem que analisar, coisas que o Bubu falou, coisas individuais, situações que acontecem ali no jogo, é o gol que não pode perder que perde, é uma expulsão que não pode acontecer que acontece. Não sei, vai avaliar. Que daqui a pouco, William, ele vai conseguir, eu acredito que ele vai conseguir encontrar determinadas referências, como eu falo, que são importantes em determinados aspectos para uma partida de 90 minutos, ele vai conseguir. Só que o Sampaoli não é Dorival. O Sampaoli não é o Dorival que repete o time para poder criar essas referências e o entrosamento necessário. O Sampaoli joga de acordo com o adversário. Tanto é que se você buscar os 5 jogos, você vai ver que são 5 jogos, se eu não me engano, com escalações diferentes, com jogadores diferentes. E aí são características diferentes de acordo com o adversário. Por isso que eu falo que ele está jogando, ele está fazendo com que os jogadores do Flamengo se adaptem à forma de pensar dele em futebol. Como é que eu vou escalar o meu time? Como eu gosto de jogar? Tanto que em quase todas as entrevistas ele falou, não tem contundência, ou seja, está errando na finalização. Tem que ter mais volume. Volume o que é? Controlar o jogo. Sim. Ter um pouquinho mais de intensidade, que ele fala. Intensidade é fazer essa bola girar com velocidade, como era o Atlético do Sampaoli, como era o Santos do Sampaoli. Rouba a bola, velocidade para finalização. Rouba a bola, velocidade para finalização no gol. O time do Flamengo tem dificuldades. E é o time que mais dá, contando com o Santos e o Atlético Mineiro, possivelmente esse Flamengo é o que dá mais condições de executar isso que o São Paulo quer. Só que é uma adaptação aos jogadores também, que tem que entender como é que funciona a cabeça do treinador, métodos de treinamento, parte física que precisa ser aprimorada, porque o time do Flamengo no segundo tempo estava tendo uma queda, então não conseguia jogar durante 90 minutos com a mesma intensidade, vamos dizer assim, física. Uma coisa é você recuar porque o time adversário está te pressionando. Outra coisa é você não ter pernas para poder sair dessa marcação e dessa pressão do adversário. O time do Flamengo vinha tendo esse problema. Então agora, ele vai ter que arrumar muita coisa. Mas só como é que ele vai trocar o pneu com o carro andando? Como é que ele vai encontrar a marcha correta se o carro é automático e está com a marcha acavalando? Olha, vamos ser sinceros aqui. Que no segundo tempo... Você tem colinha também. Tenho, lógico. Eu fico vendo a coletiva e fico anotando. E já mandando pro nosso editor-chefe aqui, ó. Já vamos trocando ideia, né? Que o Flamengo deixou de jogar. Quero ver fazer programa sem consulta. Não dá. Por quê? Eu quero ver fazer programa sem ver jogo. Isso que eu quero. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Olha que faz. Ó, Sampaoli disse que o Flamengo deixou de jogar no segundo tempo. É isso mesmo? Foi isso que a gente viu? O Flamengo abandonou o jogo no segundo tempo. É bom, o Flamengo deu um chute no alvo, o jogo todo. Um chute no alvo. Sim. Bola na trave conta como finalização errada. Tem uma bola na trave. Mas aí não dá para apresentar o Sampaoli. Porque aí ele tem que cobrar os jogadores. Então, é isso que eu quero chegar. É o jeito dele maluco de ser lá no banco, ele tem que fazer isso. Como é que o time larga um jogo, larga 50 minutos de jogo e não tem uma... Você tá em Avejaneiro, um homem a mais. Você fez 1-0 no final do primeiro tempo. Como é que você larga o jogo? Qual é o seu papo no intervalo? Você vai administrar? Você vai administrar ou você vai fazer 2 para resolver? Para quem sabe pensar na tal minutagem do Arrascaeta e do Bruno? Sim, tem que pressionar. Então, aí eu também acho que é uma coisa casada aí. Essa culpa é casada. Isso aí eu acho que aí, por exemplo, não sei se é impressão minha, mas do jeito que ele sempre foi malucão ali, cobra e fala e tal. Eu não tô vendo ele do jeito que ele era no Atlético. Não tô vendo do jeito que ele era no Flamengo, no Santos. Faz umas corridinhas ali. Tá agitadinho, ele fica o tempo todo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Gesticulando, falando, chamando a atenção de jogador, pegando. Não vejo isso. Sinceramente, eu não vejo com essa mesma intensidade que ele teve nos outros 2 clubes brasileiros. Aí não tem... mas o Flamengo entregou. Então, Sampaoli, no próximo jogo, você não pode deixar. Você não pode fazer isso. Você já está 5 jogos, acho que isso aí você já deve ter identificado. Aí entra a parte física, que eu falei aqui, que o Flamengo já, antes mesmo do São Paulo, era um time que já caía no segundo tempo, parte física, e a questão de você entender essa situação e trabalhar a cabeça dos jogadores. Se você não trabalha a cabeça dos jogadores, se você não coloca, vamos lá, aumenta o ritmo, vamos pressionar, um homem a menos, vamos aproveitar. O jogador fica ali achando, não, eu tenho só uma vantagem, vai ser tranquilo, um homem a menos, eu vou jogar ali e tal. Mas se você não mudar a sua forma de ser, não mudar a entonação muitas vezes, você não passa a mensagem que você deseja. Você pode até pensar,
Aí chega na coletiva depois, o time segundo tempo. Largou. Largou e tal. Peraí, mas você é o treinador. Você tá vendo que o time tá lá e você não chama atenção pro time subir a intensidade? Mas as substituições que ele fez, não buscaram isso? Quando ele coloca, apesar de jogadores que não estão fisicamente 100% ainda, mas quando ele coloca o Arrascaeta, quando ele coloca o Bruno Henrique, eu tô vendo o movimento de quem quer ganhar o jogo, de quem tá querendo... Mas eu acho que ele tenta mudar a característica. Pelo que ele fala na coletiva, eu tô vendo muito mais um movimento de dar minutagem a esses caras, poupando ele numa recomposição meio passiva ali, vamos dizer assim, do que exatamente tô colocando o Bruno e a Arrasca porque eu quero 2, quero 3. Ainda não é esse cenário. Eu acho que ele colocou para mudar mas não são jogadores que trazem essa característica, trazem essa sinalização. Tipo, eles não estão, é evidente que não estão 100%, tem que ter minutagem. Você está jogando com volume, você está, gerando uma pressão no adversário, você tem volume, está faltando só o tapa de qualidade, é uma coisa. Agora, o Flamengo não conseguia jogar. Não conseguia jogar, a verdade é essa. Quando ele fala, o Gabriel fala também na zona mista, até com o nosso pessoal lá, o Gabriel fala isso. O Flamengo, ele não sabe o que foi, parou e tal, algo nesse sentido. Aí você vai depositar tudo num jogador que você está reconhecendo que ele está voltando e no outro que ainda não ficou um ano, uma lesão gravíssima, quase um ano parado. Então, assim, eu acho que é uma outra forma de enxergar. É diferente, por exemplo, do intervalo do jogo do domingo, do Flamengo e Botafogo, que você não tinha criação, não tinha volume, aí você colocou o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro te deu rapidamente volume. O Everton está inteiro, está jogando, está rodando. É outra coisa. Você não pode querer esperar do Arrascaeta e do Bruno nesse momento, nesse contexto. A mesma coisa. O que o Everton vai te entregar, o Everton em 3 minutos deu 2 gols pro Gabriel no segundo tempo. O Gabriel acabou na primeira. Aí eu vou ter que fazer a crítica, porque se você num jogo contra o Racing, que você tem todas as condições de fazer o segundo gol, você tem condição de matar o jogo, de resolver, sair de lá com 3 pontos. Se você está preocupado num jogo desse em dar minutagem para jogador, você é preocupado. Aí tá errado. Acho que ele é errado. Tá errado. Acho que ele é um jogo resolvido que não existia. Mas dar minutagem num jogo que você tem que resolver a parada e sair de lá com 3 pontos. Mas aí são duas coisas distintas, eu acho. Porque assim, você dá minutagem, mas ao mesmo tempo o jogador se sente empolgado em poder jogar. Você tem esse lado também. Uma coisa é a forma como o treinador pensa. Eu vou dar minutagem. Mas quando ele fala vou dar minutagem, ele está passando para o jogador também o seguinte: vai lá, joga, eu conto com vocês. E essa minutagem é importante para se a minutagem é consequência da tentativa de, vou colocar o Arrascaeta e o Bruno Henrique porque eles já podem jogar alguns minutos. Eu acho que é isso. Eu acredito que colocando esses caras, a gente tem uma possibilidade maior de fazer o segundo gol. Aí a minutagem é uma consequência. Se a minutagem é a prioridade, aí... Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que quando ele fala que ele deu minutagem porque eles precisam... Você imagina, você está 45 dias, Arrascaeta, estou 45 dias longe, jogo contra o Racing. Vem cá, Arrascaeta, nós temos aqui, eu preciso de você, faz isso, faz essa função. O que vai pensar o jogador? Beleza, o treinador está me dando aqui confiança, eu vou entrar e vou jogar. Sim. Né? E os caras estão afim de jogar, imagina o Bruno Henrique. Vou jogar. O que você, treinador, está passando para mim? Confiança. E eu tenho a minha responsabilidade, primeiro, como jogador de futebol profissional, e segundo, estou jogando com a camisa do Flamengo, numa Libertadores, contra o Racing, que é um jogo difícil. Eu não posso entrar de qualquer forma. É natural isso. É uma forma de você passar a confiança para o jogador e o jogador te retribuir essa confiança jogando. Né? Eu acho que a forma como ele falou minutagem, provavelmente é porque deve ter perguntado por que você não colocou outro jogador e tal. Eu falei assim, não, eles precisavam de minutagem e eu confio neles. Senão ele não confiaria. A pergunta era... E acho que até a forma de mudar a característica do jogador. Sim. Você põe um jogador mais técnico, você põe um jogador mais de talvez, por exemplo, um cabeceio, no caso do Bruno Henrique, dentro da área. Né? Você põe uma outra forma de jogar, porque o time do Racing, quando tem o jogador expulso, já se prepara ali, fecha todas as armas, fecha todos os espaços e vamos lá, seja o que Deus quiser. Perfeito. Eu acho que é isso. Tá aí, galera, o debate é bom demais. Cara, é o seguinte, o Flamengo tinha tudo nas mãos, cara, para sair da Argentina com os 3 pontos. Que decepção, hein? Sabe o que acontece? A partir do momento que o Flamengo faz um gol e tem um jogador a mais, os caras voltam do segundo tempo acomodados, cara. Os jogadores do Flamengo são muito acomodados, pelo amor de Deus. Já que tinha o volume de jogo que tinha, posse de bola, por que não foi pra cima e resolveu o assunto, né? Mas não, eles ficam tocando bola de um lado pro outro. Cara, no jogo de ontem não mudou nada do Flamengo que era do Vitor Pereira. Nada. Parece que esse time ele cai na preguiça. Quando o São Paulo chega, todo mundo mostra serviço, começa a correr, começa a jogar.
Aí passa 2, 3 jogos, começa tudo de novo, cara. Uma má vontade, uma preguiça. Você não percebe aquela tentativa de matar o jogo, sabe? De ir para cima a todo tempo, de tentar o passe final, de chutar no gol, de finalizar. Você não percebe isso. É só bola voltando para o goleiro, goleiro para o zagueiro, para o lateral, para o volante. Eles ficam ali no meio do campo, só tem posse de bola e não acontece nada. Por quê? Isso é culpa dos jogadores, sim. Só que o Sampaoli está vendo e o Sampaoli tem que corrigir isso. Não dá ainda para cobrar só do Sampaoli. Ele tem culpa? Tem, lógico que tem, ele é o técnico. Mas, cara, esses jogadores aí, eles são os mais culpados, galera. Os mais culpados são os jogadores que estão em campo. Pela madrugada, né? O Santos não pular naquela bola, cara, era defensável, né? A gente tomou o gol porque o Santos falhou. Se ele pula na bola, ele pega a bola, cara. Ele para na jogada e fica olhando a bola entrar. É inaceitável um negócio desse. O Flamengo tá com 4 pontos em 3 jogos no seu grupo. O Flamengo no ano passado venceu quase todos os jogos. Só teve um empate. O Flamengo fez a melhor campanha da história da Libertadores. Venceu 12 jogos e teve um empate. Olha só, cara. Olha só esses números. Agora esse ano, perdemos 1, vencemos 1, empatamos 1. Olha só os números que o Flamengo está na Libertadores deste ano. É brincadeira, né? Beleza, galera? Antes de sair do vídeo, dá essa moral aí pro Luiz do canal Flá Guerreiro Oficial. Vai lá e inscreva-se. O link está aqui na descrição, tá bom? Vamos ajudar aí o nosso irmão, o nosso amigo que está precisando, galera. Ele perdeu o seu canal com mais de 300 mil inscritos, ele dependia do canal. E ele tem família, ele precisa cuidar da sua família e precisa muito da sua ajuda. Como que você pode ajudar? Não precisa doar dinheiro, nada disso, cara. É só você ir aqui na descrição do nosso vídeo, clicar no link do canal dele, vai lá e inscreva-se. Você estará ajudando bastante aí o nosso irmão, tá bom? Para quem gosta de ajudar as pessoas, tá aí uma boa oportunidade. Valeu, galera, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!